Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para trazer mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesta feita, nós queremos trazer um comentário da lição de número 9. O tema da nossa lição de hoje, lista das cidades conquistadas, com base no capítulo 11 e no capítulo 12 do livro de Josué. Nesses dois capítulos do livro de Josué, nós vamos aprender acerca de como se deu a guerra, como se travou a batalha e como Deus concedeu vitória ao exército de Josué, empreitada contra o Reino do Norte. Na lição passada, a gente aprendeu, foi o tema da nossa lição, lição de número 8, o sol parou. A gente aprendeu como se deu a vitória na região sul. Ao sul, Deus deu vitória através de Josué, por intermédio de 5 nações que se levantaram contra os gibeonitas. Então Deus deu vitória a Josué contra esses 5 reinos, que eram o reino do sul. Agora, essas batalhas que são relatadas aqui no capítulo 11, são as batalhas do reino do norte. Para que os irmãos tenham uma noção de como se deu ou de como aconteceu essa divisão, nós precisamos voltar ao tempo de Jesus. Lembra que na época de Jesus tinha a Judéia e a Galiléia. A Judéia é a nação, era a região onde Jerusalém era a capital. Já na Galiléia, tinham muitas cidades ali marítimas, juntas ao mar da Galiléia. Então, de uma região para outra, da Judéia para a Galiléia, era 100 quilômetros. Então, quando Josué vence, na lição passada que nós aprendemos, contra os reinos do sul, era praticamente a Judéia. Agora ele vai conquistar o norte, que é a Galiléia. Então, é aonde vai tomar posse dessa terra algumas tribos, como Aser, Naftali, e inclusive Manassés, que é a tribo de um dos juízes mais conhecidos, que é Gideão. Então a gente precisa entender que a Guerra do Sul, ela foi no capítulo 10, já a do Norte, aqui é a no capítulo 11 e capítulo 12. Então eu te convido a ficar com a gente até o final desse vídeo, para juntos nós aprendermos sobre como se deu, essa conquista, ou melhor dizendo, a conquista por completo da Terra Prometida. Porque no capítulo 10 a gente vê 50% da Terra Prometida sendo conquistada, e aqui Josué conquista os outros 50%. Então, é nesse capítulo 11 e 12 que se dá o final de todas as conquistas de Josué. Lembrando que essas conquistas, elas chegaram no espaço de 7 anos, de 5 a 7 anos, que se deu todas essas conquistas de Josué. Portanto, Josué venceu, no mínimo, uns 31 reinos diferentes. Josué lutou e conquistou, venceu 31 reinos diferentes. Então, o nosso texto áudio se encontra em Josué 11, 23, que diz: assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. A terra repousou da guerra. A nossa verdade prática: Deus tem planos de paz para o seu povo, e toda guerra tem o seu fim. Então a gente aprende aqui que o tempo da guerra, no capítulo 11 e 12, ele estava chegando ao seu final. Ele está chegando ao momento de que a terra, tanto do sul como do norte, elas está chegando ao momento, um período de descanso da guerra. É onde vai ser instaladas ou dividida todas as terras para as tribos de Israel. As 12 tribos aí iam ser divididas. Então, a nossa introdução, a nossa lição, nós queremos
informar os irmãos que a nossa introdução ela nos informa como se deu essa conquista. E o interessante é que se Josué já tinha enfrentado grandes exércitos, grandes fortalezas, essa é o maior desafio, essa é a maior dificuldade que Josué ia encontrar. Porque esse exército, comparado com os exércitos que Josué já tinha vencido, esse era mais volumoso. Chegando aí a informações do historiador Flávio Josefo, judeu, que chegou a quase 500 mil homens, né, esse exército do norte. Então era um exército muito grande, eles tinham armas que os outros exércitos não tinham, eles estavam então na frente de qualquer um outro exército que Josué já tinha vencido. E o interessante é que eles lutavam com carros, né, de guerra, com cavalos, e os outros exércitos que Josué tinha enfrentado eram um pouquinho inferior a esse. Mas aqui a gente vai ver que mais uma vez Deus abençoa Josué, sua empreitada contra o reino do norte, e lhe dá a vitória. Ou seja, Deus faz o impossível para tornar possível a conquista da terra de Canaã, né? Em toda a terra por completo, tanto a região sul como a região agora norte. Então, o primeiro ponto fala sobre a ameaça dos inimigos. E o princípio dessa ameaça é a intimidação. Inclusive, é o primeiro tópico que o comentarista fala para nós, que é acerca da intimidação. Se os irmãos for ver, essa questão da intimidação, ela é uma estratégia já usada em muitas guerras. Por exemplo, lá no capítulo 17 de 1 Samuel, quando fala a guerra que se travou entre os filisteus e o povo de Israel, onde os filisteus tinham um representante legal, que era um gigante, que inclusive é dessa região aqui também, que Josué vai combater, e a gente percebe que ele estava intimidando o exército, ou seja, queria ganhar aquela batalha só através da intimidação. Então, a ameaça parte dessa intimidação, ou seja, mostrava ali que eles tinham um gigante, né, que era um guerreiro, desde de menino, que era guerreiro, e já tinha conquistado muito. Ou seja, através da intimidação, queria mostrar a superioridade. Então, nessa guerra aqui também não é diferente. Esse exército do norte, essa união de reinos aqui, na pessoa do rei Jabim, ele vai mostrar isso. Ele vai mostrar que tem mais soldados, ele vai mostrar que tem mais ferramentas de guerra, e vai mostrar também que tem estratégia, né, que é perito em guerras. Então é através dessas intimidações que ele vai fazer a sua carreira. E o que eu marquei aqui para que a gente faça destaque nesse tópico é o parágrafo 1º, que diz assim: a fase final da conquista de Canaã transcorreu no norte e novamente seguiu as reações dos reis da terra. Jabim, rei de Azor, era o líder de uma coligação do norte, como Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, havia sido o líder do sul. Então perceba que o comentarista nos informa que o rei Jabim, da cidade de Azor, ele faz um consórcio com todas as cidades, os reinos do norte, assim como Adoni-Zedeque, ele tinha feito lá no reino do sul, reuniu 5 reinos para combater e ir contra ali os gibeonitas. Foi aonde Josué interveio e Deus fez com que um milagre acontecesse e o povo de Israel saísse vencedor. Aqui no reino do norte, da mesma forma, há esse consórcio a fim de parar o exército de Israel, a fim de fazer com que o exército não venha para cima do reino do norte, querer ganhar as terras do norte. E é onde a gente percebe que Deus vai dizer a Josué e anima a Josué: olha, não temas diante da intimidação, mas vai, que eu vou te dar a vitória. Eu entrego nas tuas mãos o rei Jabim e todos aqueles que com ele têm esse acordo ou essa aliança de combater contra o meu exército. E aí a gente vê a poderosa mão de Deus mais uma vez presente na vida de Josué. O tópico 2, Deus promete o livramento.
E o primeiro parágrafo diz: em momento algum, o texto de Josué, capítulo 11, demonstra que a tática de intimidação tenha surtido efeito sobre o ânimo de Josué e do povo de Israel. Porém, diante de tamanho desafio, essa condição era completamente impossível. Então, perceba que a intimidação, ela, na verdade, ela não teve nenhum efeito positivo, nem na vida do líder, Josué, nem tampouco do exército, porque eles confiavam em Deus. Mas, para tirar toda e qualquer dúvida, Deus se apresenta diante de Josué e diz: não temas, porque eu entrego nas tuas mãos todos esses reinos que se levantaram contra o avanço do exército dos hebreus. E ali a gente percebe que Deus garante, dá essa palavra de ânimo, dá essa palavra para que Josué passe isso para o povo, e Deus também dá a vitória. O tópico 3, obediência e vitória. E nesse tópico, eu também fiz destaque aqui, e eu quero ler, que diz assim: Josué era totalmente obediente a tudo que Deus havia estabelecido por intermédio de seu servo Moisés, e também a toda a revelação que recebia diretamente para conduzir suas batalhas. Assim, a sua reação à emboscada inimiga foi muito bem sucedida e grande foi a vitória. Então perceba que o que Deus dá para Josué aqui é uma estratégia de fazer uma emboscada e de ser bem sucedido. Então a gente percebe que o exército do norte, ele não esperava esse ataque, foi um ataque inesperado, surpreso, porque eles achavam que o exército dos hebreus não teria coragem, de fazer uma emboscada. E aí Deus dá essa palavra e o povo obedece, e tem essa característica de obedecer à voz de Deus, e Deus dá e diz: o momento é agora, e eles vão, e Deus dá a vitória e faz com que a vitória seja uma vitória completa. E o tópico 2, o caminho para a paz. Perceba que o caminho para a paz, ele está nos pequenos detalhes. Inclusive, é o primeiro tópico que diz pequenos detalhes. Diz assim, o livro de Josué descreve em detalhes as batalhas militares na conquista da terra prometida. Muitas qualidades do personagem Josué podem ser destacadas: liderança espiritual, coragem, bravura, compromisso de fé, honra ao legado de seus liderados. Mas o grande diferencial em suas vitórias é a forma de obedecer à direção de Deus. Então perceba que, mesmo que Josué tivesse todos esses predicados, tivesse liderança espiritual, bravura, compromisso, coragem, honra, fé, e o legado de dar honra aos seus liderados, e não tivesse a questão de obedecer às diretrizes de Deus, Josué não seria bem sucedido. Mas, embora Josué tendo todo esse predicado de valores aqui, mas obedecendo a Deus, então essa obediência irrestrita a Deus, ela é o grande diferencial na vida e no ministério de Josué. Então a gente precisa entender que não é suficiente a gente ter coragem, não é suficiente a gente ser uma liderança espiritual, não é suficiente apenas ter bravura ou compromisso de fé. O importante é nós obedecermos a Deus de uma forma incondicional, porque esse foi o grande diferencial nas conquistas do exército dos hebreus na frente com Josué. Então a gente precisa também fazer ou aplicar isso nas nossas vidas. O segundo tópico, tempos de guerras. Diz assim: eles eram povos pagãos com culturas e hábitos totalmente abomináveis, como idolatria, sacrifícios de criança e violência generalizada. Então perceba que a ordem de Deus aos judeus, aos hebreus, era varrer todos esses povos que habitavam nessa terra, tanto os do sul, que já tinha acontecido, como esses aqui do norte. Eles não eram pessoas dignas para habitar naquelas terras, e eles tinham que ser varridos da face da terra. E a vara de justiça,
que ia aplicar essa justiça eram os hebreus. Os hebreus foram uma nação escolhida para que varresse esses povos, que eram ímpios, que eram idólatras, que era um povo pagão, que dava os seus próprios filhos, sacrificava a falsos deuses. Já o tópico 3, tempos de paz. Nesse tópico nós vamos ver aqui que o tempo de paz tinha chegado. E Josué aqui, ele ensina ao povo acerca da divisão das terras. É onde o povo agora, eles vão adorar a Deus naquela terra, diferente dos antigos moradores. Eles foram divididos, colocados cada pessoa em seus determinados lugares, as tribos, e aí elas iam naquela terra adorar a Deus com as suas plantações, com o seu viver diário, de uma forma diferente do que os antigos moradores faziam. Então, a gente precisa entender que há tempo de guerra e tempo de paz. E Israel agora, no capítulo 12, eles iam viver esse tempo aqui de paz. Já o tópico 3, lista das conquistas. Aqui a gente vai ver que Josué, ele vai, no primeiro tópico aqui, rememorar as conquistas. Inclusive, vai citar as conquistas do esforço, tanto desde o tempo de Moisés, que foi aquém do Jordão, e também da além do Jordão, que já foi com a pessoa de Josué. Já o tópico de número 2, conquistas de Moisés. Diz assim esse tópico: as conquistas das cidades ainda na gestão de Moisés são agora lembradas como parte da vitória de seus sucessores. Isso demonstra a unidade do propósito de Deus que alcança os pais e os filhos. Perceba que nesse tópico aqui, quando fala acerca das conquistas de Moisés, nós precisamos entender que tanto Moisés como Josué, eles estavam vivendo um propósito de Deus, que era a conquista da terra para aquela nação, para aquele povo que tinha nascido ali no deserto. Então, tanto Moisés como Josué, eles estavam firmes nesse propósito. Então, não tem como desvincular as conquistas de Moisés das conquistas de Josué, porque elas estavam em um só propósito, que era as terras para dar ao povo de Deus. Já o tópico 3, reinos conquistados por Josué. Aqui nesse tópico, no capítulo 12 ao versículo 7, a gente vai ver que Josué ele conquista 31 reinos, 31 cidades, fortalezas, e a gente vê que todas essas conquistas foi Deus abençoando, e isso num espaço aí de entre 5 a 7 anos de conquista, pois Josué, quando ele assume a liderança, ele tem uns 90 anos de idade, quando ele vem falecer, está com 110 anos. Então, os anos de guerras foi cerca de 5 a 7 anos, não sabemos ao certo, mas foi esse período. Então, a gente precisa entender que Josué, quando ele conquista esses reinos, ele sempre levava a questão da obediência irrestrita a Deus, e Deus lhe dava em troca a vitória. Então, a gente aprende com Josué que Josué ele conquistou muito para a nação dos hebreus, mas é porque Josué ele era uma pessoa que obedecia a Deus. Deus dava a estratégia, ele ia lá e executava. E a gente aprende com isso que se nós formos obedientes a Deus, da mesma forma, nós vamos ser também bem-sucedidos na nossa vida cristã. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.